Olá, mais uma vez estamos aqui juntos para nosso estudo bíblico. Hoje vamos falar sobre o capítulo 13 do livro de Números. Então eu convido você para vir junto comigo. Pegue sua Bíblia e vamos juntos, interpretar esse capítulo 13 do livro de Números, que nos diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. Envia um homem de cada tribo de seus pais, cada um deles seja um príncipe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, de acordo com a ordem do Senhor. Todos eles eram homens principais dentre os filhos de Israel. E estes são os homens, os nomes deles: Samua, filho de Zacur, da tribo de Ruben; Safate, filho de Oria, da tribo de Simeão; Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Gigeal, filho de José, da tribo de Isacar; Oséias, filho de Num, da tribo de Efraim; Paute, filho de Rafir, da tribo de Benjamim; Gadiel, filho de Sode, da tribo de Zebulon; Gade, filho de Suzi, da tribo de José, pela tribo de Manassés; Amiel, filho de Germane, da tribo de Dan; Zetur, filho de Micael, da tribo de Asser; Nabi, filho de Vofzi, da tribo de Naphtali; Jeuel, filho de Maqui, da tribo de Gade. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu o nome de Josué a Oséias, filho de Num. E Moisés os enviou para espiar a terra de Canaã. Eles disse: Subi por aqui para Neguebe e penetrai nas montanhas. E vede como é a terra e o povo que mora nela, se é forte ou fraco, se são poucos ou se são muitos. E como é a terra em que mora, se é boa ou má. E como são as cidades em que moram, se moram em acampamento ou em fortalezas. E como é o solo, se é fértil ou fraco, se há árvores nele ou não. E animai-vos e trazei do fruto da terra. E aqueles dias era o tempo das primícias das uvas. E eles subiram e exploraram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram para o sul e chegaram até Hebron. E estavam lá Aimã, Sesai e Talmai, filho de Anabe. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan do Egito. E eles chegaram até o vale de Escol e cortaram de lá um ramo de vide com um cacho de uvas que 2 homens trouxeram uma vara e romãs e figos. E chamaram ao de vale de Escol aquele lugar, por causa do cacho que os filhos de Israel cortaram de lá. E eles voltaram de explorar a terra no fim de 40 dias. Então eles ficaram 40 dias explorando a terra. E eles voltaram e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e em Cádiz. Eles reportaram a eles e a toda a congregação lhe mostraram o fruto da terra. E eles reportaram a ele e disseram: Fomos à terra que nos enviaste. Ela também mana leite e mel, e aqui está seu fruto. Mas o povo que mora nessa terra é forte, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também lá descendentes de Anak. Amaleque mora no sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amoreus moram nas montanhas. Os cananeus moram perto do mar e às margens do rio Jordão. E Calebe tranquilizou o povo diante de Moisés e disse: Subiremos e a possuiremos, porque poderemos vencê-la.
Mas os homens que subiram com ele disseram: não, nós não podemos subir contra este povo, porque é mais forte do que nós. E eles espalharam a má notícia entre os filhos de Israel sobre a terra que eles exploraram, dizendo: a terra que atravessamos para explorar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens gigantes. E vimos lá os Néfilins, os descendentes de Anak, descendentes dos Néfilins. A terra que atravessamos para explorar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens gigantes. E vimos lá os Néfilins, os descendentes de Anak, descendentes dos Néfilins, e éramos a nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. O que esse capítulo, né, está nos ensinando? Que muitas das vezes nós olhamos para algo e achamos impossíveis, né, de alcançar. Achamos que não está no nosso alcance. E se a gente sabe da história, então mais na frente a gente vai estudar esse livro, né, esse capítulo, né, melhor, e vamos entender o que Deus está falando conosco, né, através desse capítulo. Que a história, que quando a gente vê algo, os nossos olhos, eles não, quando a gente não vê algo com os olhos espirituais, nós temos limitações. Mas quando nós olhamos com olhos espirituais, nós vemos o além. Então isso que está querendo nos passar, porque esses homens, eles foram fracos, eles olharam com um olhar, né, não foram com um olhar espiritual, mas sim com um olhar material. Eles foram na terra e ficaram, sentiram medo do que poderia, né, aqueles homens poderiam fazer com eles, com aquela nação. Mas só que Deus estava com eles. Mais na frente a gente vai ver isso, que Deus estava com eles. Então eles não tinham que temer como eles temeram, né? E isso nos traz, né, uma reflexão em nossas vidas, que muitas vezes a gente tem medo. O medo, ele atrapalha a gente seguir em frente, ele atrapalha você progredir, ele atrapalha muito na nossa vida, o medo. Então nós temos que ter muito cuidado em trabalhar com isso. Nós temos que trabalhar muito com o nosso espírito, para que nós possamos, né, sempre ser muito mais que vencedores. É isso que está passando esse capítulo do Números 13.